só eu. O Irolino tá não. Bom dia! Bom dia a todos e todas. Ontem quase que eu cometi essa gafe lá na live da psicanálise. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Já entrou setembro, hein, gente? Já estamos na primavera no Brasil, na Europa no inverno, e no Japão, qual é a estação aí, Adalberto? Vamos começar a apresentar. Adalberto é nosso correspondente na Ásia, no Japão. Qual é a estação aí agora? Agora é verão. Verão, legal, alto verão. Então, lá na Europa já acabou o verão. Já está no inverno, né, Francisco e Florbela Mogas, nossos correspondentes na Europa. Aí é que estação, Francisco? Aqui é verão, Verão também. Nós aqui estamos na primavera, né, nas flores aqui. Então, apresentamos aí Florbela e Francisco Mogas, de Santarém, Portugal, Adalberto Prado de Moraes, do Japão, né? E aí vamos apresentar agora os demais companheiros do café, a equipe. Sônia Lima, hoje não teremos o Ironil Lima, pelo que a senhora está dizendo ali, é ela que vai representá-lo, por sinal muito bem representado, né? Claro que ele vai fazer falta, né? Nosso amigo Ironil. Temos abaixo a nossa querida Silvia Freitas, mineirinha de Ubá, em Seropédica, Rio de Janeiro. Temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, mineirinha de Carangola, residente na praia maravilhosa de Rio das Ostras. Nosso querido Zali, Marcelo Zali Lobão Gomes, ele é jornalista da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, capital. E a cereja do bolo hoje é a nossa querida Marcele Marcial de Castro Galvão. Ela que vai nos conduzir hoje. Ela que é advogada e vai falar do tema injustiça. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tá bom, gente? Para começarmos aí o nosso Café com o Evangelho em alto astral, a nossa equipe já estava brincando aqui nos bastidores, eu vou convidar a nossa querida Marlene para fazer a oração inicial para nós hoje. Vamos lá, Marlene? Vamos. Rogamos a Jesus que nesta manhã gloriosa os nossos corações estejam voltados ao bem, com os pensamentos conectados em Deus, para que possamos fazer o melhor ao nosso alcance. Ilumina, Senhor, todos aqueles que estão na posição de frente em qualquer instituição, que tenham bom senso e discernimento para conduzir de maneira equilibrada toda a responsabilidade assumida. Ilumine a nossa amiga que fará o estudo, que ela seja inspirada e que a página do Evangelho de hoje seja um conforto e uma orientação aos nossos corações. Fortaleça a equipe que trabalha no Café com o Evangelho, para que nós permaneçamos fiéis a Jesus e a Kardec. Que a paz se faça presente hoje e sempre. Você está no mudo, Pedir a Luiz. Silvia para fazer a nossa leitura preparatória hoje deixar com a voz feminina predominando. Vamos lá. Pão nosso. 142. 142, revide. Isso. Revides. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo 1 Coríntios 6, 7. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam, através do desregramento mental
e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, da espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar, nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de se orientar, de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Caramba, muito material aí para Marcele destrinchar para a gente. Marcele, querida amiga, que Mestre Jesus te abençoe, que os benfeitores te envolvam, que José de Pititinga, que além de ser nosso diretor espiritual da Sociedade Espírita de Muxaba, entende bastante de direito, que ele possa te inspirar. Tá bom, querida? Jesus te abençoe. Você tem até 8h28, como você vai sair 8h30, né? Você tem até 8h28, tá bom? Exatamente. Já pegando o gancho aí do que a Luísa falou, eu vou ter que sair 8h30, então não reparem se eu desaparecer de repente. E a Marlene iniciou com uma prece falando do trabalho espírita. E antes de eu começar no meu tema, eu só tenho a agradecer a José de Pititinga, aos trabalhadores da SEM, que a gente completou ontem 3 anos de SEM, né? E isso é um trabalho em conjunto com a espiritualidade e com quem está aqui encarnado. Então, só tenho a agradecer a todos aí pelo apoio de sempre, né? E, sem mais delongas, vamos ao tema. O nome é Revides do tema, olha só. E engraçado, esse tema não seria o meu, eu ia falar no sábado. E a Loísio pediu para eu trocar, né? Devido a um problema na escala e tal, pediu para eu trocar. E quando eu peguei o tema, falei, nossa, tem mais a ver comigo esse tema do que o tema que seria no sábado. Então, na verdade, eu acho que, às vezes, as trocas são providenciais, né? Pela espiritualidade. E quanto a Revides, vamos começar aqui no primeiro parágrafo, né? Que ele coloca, nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia os corações e anula energias. Se vivem com tudo, é porque componentes da família ou das associações as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. A gente que trabalha na área sabe que realmente o judiciário é o último ponto onde chega o problema, né? É quando já aconteceu dentro de casa, já aconteceu no trabalho, já aconteceu nos relacionamentos para chegar até a esfera judicial. A gente tem aí vários exemplos, né? Que a violência, por exemplo, a violência doméstica,
falando um pouco sobre convívio familiar, a violência doméstica, ela não começa na violência física. E isso, às vezes a gente pensa assim, mas o que seria, né, violência doméstica? Está ao alcance de todos. A gente, às vezes, não é só o advogado, né, que tem a lei ao alcance. O problema é que a gente não tem o costume, eu falo isso por mim, quando eu era mais nova, eu não conhecia a Constituição, não conhecia certas leis, a gente às vezes não vê interesse, a gente não pode deixar isso só nas mãos do judiciário, as leis são para todos. A lei Maria da Penha, por exemplo, a gente está falando de violência doméstica, ela lá no artigo 7º dela, ela vem mostrar para a gente todos os tipos de violência, e ela mostra que a violência, a Lei Maria da Penha é o nome popular, né, gente? É uma lei que ela cria, 11.340, só explicando, ela cria mecanismos, assim, para coibir essa violência doméstica. E é popularmente chamado de Lei Maria da Penha. E o que acontece? Lá está expresso, então não é só o que a mídia vem mostrar, está expresso lá que a violência, ela começa, às vezes, psicológica, começa dentro de casa. Quando a mulher, às vezes, não tem liberdade de escolha, de sentimento. E, então, para chegar na violência física e para chegar ao judiciário, demanda, isso que Emmanuel vem nos mostrar, essa lição do Revides, demanda tempo ali, às vezes, de coisas que começaram lá atrás, que, às vezes, se acertasse o relacionamento entre as pessoas, se existisse o amor próprio, o amor ao próximo, se o amor tomasse conta das famílias e diminuísse o orgulho, se o orgulho ficasse abaixo disso tudo, não chegaria onde chega na esfera judicial. É isso que ele vem mostrar, ele mostrou claramente aqui no primeiro parágrafo que realmente tudo começa no relacionamento com as pessoas, ou dentro de casa, no trabalho, ou com o vizinho. Quantos problemas judiciais com vizinhos poderia ter sido resolvido com uma conversa? Então, a gente acha, né, que as coisas, os problemas, as demandas estão no judiciário. Não, as demandas começam dentro de casa. Quando a gente chega num outro ponto, que a gente começa a conversar e conhecer quem está lá custodiado dentro do sistema prisional, tem casos que a gente percebe que às vezes, ainda criança, essa pessoa teve que trabalhar para ajudar os pais. Às vezes, não tem pai e mãe. Então, às vezes, caiu no crime por falta de opção, por não enxergar. Todo mundo tem opção, mas às vezes não enxerga. Eu já vi, a gente vê muito falar assim, a pessoa não recebeu amor, por isso ela não sabe doar amor. Gente, eu não concordo com essa frase, vou dizer por quê. Eu não concordo que existam pessoas que não receberam amor. Eu concordo que existam pessoas que não enxergaram o amor. Porque receber o amor, só da gente estar encarnado e ter saído daquele planeta primitivo e estar aqui hoje no planeta de provas e expiações, ter passado por tudo isso, receber o evangelho, receber o amor de mãe, nós recebemos amor a todo momento, a espiritualidade nos protege a todo momento. Então, às vezes, nós não enxergamos o amor ainda. E a gente vê, por exemplo, a gente que tem a experiência dentro da reunião mediúnica, por pior, aquele espírito pode estar nas sombras, em uma situação ruim. Quando ele é levado para uma reunião mediúnica, a espiritualidade sempre aproxima um familiar, uma mãe daquela pessoa. Isso nos desencarnados, né? Mas se a gente for ver os encarnados também na porta do sistema prisional, procurando advogado, geralmente é uma mãe também. Então, a gente recebe o amor. Às vezes, nós estamos cegos no momento e não consegue enxergar esse amor. Agora, falar que a gente não recebe o amor, não tem como, gente. A gente sempre está recebendo o amor. A gente sempre está recebendo amor a todo momento da espiritualidade e não consegue. Para a gente, às vezes, é mais fácil revidar. Às vezes é mais fácil revidar. A gente acha que revidar é se proteger, né? Acha que a melhor defesa é atacar o outro. E não é. A melhor defesa é se proteger espiritualmente, é conversar. O ataque não é a melhor defesa, não é. Nunca é.
Eu já disse em alguns estudos anteriores que até o próprio judiciário está tentando buscar essa questão, né, de resolver os problemas antes de chegar ali até uma sentença, de resolver os problemas através de uma conversa. Certo? A gente não vou voltar nesse tema, porque a gente já conversou sobre isso, mas a gente tem que sempre tentar resolver da melhor forma possível. E ele continua que aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. Então, a gente cria contextos que a gente, imutáveis na nossa mente, né? A gente acha que a gente que já sabe tudo, e não é por aí, porque a gente não cresceu o suficiente para dizer, eu já sei tudo. Nem os espíritos mais iluminados se colocam nessa posição de que conhece de tudo. Então, como que a gente vai apontar o outro, né? E ele continua. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. A gente está sempre querendo consertar o outro, porque o errado é o outro, porque o outro tem que pensar como eu penso. Vamos parar e se olhar no espelho. Eu, por exemplo, Marcele, eu não sou a mesma Marcele de 1 ano atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. E às vezes nós chegamos e falamos assim, conhece fulano é assim, assim, assim. Gente, não conhece nada, não conhece. Até um próprio familiar, que às vezes fica um tempo sem ver a gente, que só vê a gente no Natal, por exemplo, que minha família é de Manhuaçu. Meu tio, até de Manhuaçu, sempre está na live, meu tio é gentil. Então, às vezes, assim, quando a gente senta para conversar, às vezes só tem possibilidade uma vez por ano. Aquele ano que se passou já mudou tudo na vida da pessoa, a pessoa já mudou de comportamento, de posicionamento. Como é que eu vou apontar o outro, sendo que a gente não sabe os sentimentos da pessoa, né? A gente acha que é melhor do que todo mundo, que está por cima de tudo, do conhecimento, e acha que pode apontar, o outro está sempre com a espada na mão, né? O que é sempre com a espada na mão? A gente está sempre ali querendo alfinetar, querendo dizer que o outro está errado, e a gente se esquece que nós erramos a todo momento. Estou vendo os recadinhos aí, depois eu vou comentar um por um. Eu adoro esses recadinhos na tela. E só os queridos aí, amigos de todos os dias. E eu não sei se eu falei bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente está aí com Portugal, que é a tarde e boa noite com o Japão, se eu não falei bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal. E continuando, ele fala que a gente está sempre prontos a protestar, acusar, criticar. Os grandes ruídos costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplifico a própria fé suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Ou seja, se você é tão bom quanto você pensa, se nós somos tão bons, né, os melhores, por que a gente não age como um espírito iluminado, que é não revidando? Para pensar. Se nós fôssemos tão bons assim, a gente nem ia pensar em revidar. Ou vocês acham que os espíritos superiores que estão aí planejando o nosso reencarne, planejando o desenvolvimento do planeta Terra, planejando tudo isso, eles revidam alguma coisa de alguém? Claro que não. Se a gente pensa em revidar, é porque a gente não cresceu, gente. Está na cara. Então, a gente pensa em revidar quando a gente ainda não conseguiu atingir o objetivo. E é isso que Emmanuel vem mostrar para a gente. É aquele problema que a gente sente por dentro e acha que quer mudar o outro, só que quando a gente está pensando assim, mais imaturo a gente é. Né? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito? Agora vamos lá, né, gente? Se a gente aprendesse, olha só, ele fala aqui no texto,
né, de qualquer um. Ele fala da gente, né, da gente que acredita no evangelho. Se a gente aprendesse a ouvir primeiro do que a julgar. É aquele cair a ficha, né? Os mais novos aí não vão entender o que é cair a ficha. Por que se usa esse termo? Eu lembro, quando eu era criança, quando eu era adolescente, já usava um cartãozinho, né? Que nem usa hoje mais, mas que usava um cartãozinho que colocava, já não era ficha. Mas eu me lembro do meu pai fazendo ligação com ficha. Na época eu nem alcançava o telefone. Eu lembro que ele me pegava no colo para colocar a ficha no orelhão. E por que esse termo de cair a ficha? Porque quando a gente colocava a ficha ali dentro, quando a ficha... Só o fato de colocar não fazia ligação, mas quando a ficha caía dentro do aparelho, dava o barulhinho certinho da ficha caindo, é que a gente conseguia se conectar com a outra pessoa, que a gente conseguia ligar. Então, quando cair a nossa ficha verdadeiramente, é que a gente vai conseguir se conectar com o outro, se conectar com Deus, se conectar com tudo que precisa. Então, nós precisamos cair essa ficha para se conectar. É como na ligação. Se a gente não caiu a ficha, se a gente não caiu em si, como que a gente vai se conectar com algo? Impossível. Eu estou explicando porque deve ter gente aí que nem sabe o que é cair a ficha. A gente usa o termo, caiu a ficha, mas nem sabe do que se trata. É por causa disso, porque quando caía a ficha, vinha a ligação. Então, quando caía a nossa ficha, a gente consegue se conectar. Aí ele continua, nos referimos aqui aos homens vulgares, não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Gente, olha só, essa frase, para mim, é a mais marcante do texto. Ou seja, ele não está se referindo a quem não enxergou o amor ainda, a quem recebe o amor, mas não enxerga. Ele está se referindo a gente que está trabalhando na doutrina, que está trabalhando no evangelho, que se diz cristão, que se diz trabalhador. Olha, nos referimos aos discípulos de Jesus, discípulos. Nos referimos aos discípulos, somos nós, trabalhadores. Então, nós estamos com a espada, nós estamos revidando. Não é o outro lá que não enxergou o amor ainda, que está nas trevas, que está passando por um problema, que não consegue enxergar o amor. Somos nós. Nós, esse texto é para a gente. É a gente que não está enxergando, está revidando. Se veio esse texto todo aqui, a gente começa a fazer uma reflexão, né? Que a gente, sim, está revidando. E ele continua assim, né? Que é a última frase do texto. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo do velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Se nem Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária disso tudo, nos julga dessa forma, porque Deus sempre está nos dando uma oportunidade melhor, nos dando a chance de renovar os pensamentos e os sentimentos, né? E a gente quer julgar ferro e fogo o outro, dentro das nossas limitações. E aí eu fui, né, buscar um conteúdo para trazer, que eu ainda tenho alguns minutinhos aí, e para complementar o texto. E essa questão, eu fui lá eu acho que os espíritos fazem, né, já tudo de uma forma assim muito linda para a gente. A última questão do Livro dos Espíritos, se alguém pegar aí, é a 1019. Em algumas versões ela vai estar como 1018, porque depois tem um desdobramento dentro do livro, mas é a mesma questão. O Kardec pergunta aos espíritos: poderá jamais implementar-se na Terra o reino de bem? Né? O bem nunca vai reinar na Terra? O Kardec pergunta aos espíritos. E São Luís, eu não vou ler essa questão toda, mas eu aconselho vocês a lerem essa questão. Por que ela está no fim do Livro dos Espíritos? Porque ela nos mostra toda a proposta de renovação e do que fazer para não revidar e para conseguir melhorar o nosso planeta como um todo, né? A nossa encarnação, o nosso convívio com o próximo. Então, ela é grande a questão,
e não vou ler aqui, mas eu aconselho a todos a ler essa questão, porque no final São Luís foi brilhante. E essa questão, ela também está numa música, no fim de uma música. E para encerrar agora a minha fala, eu não vou ter tempo de... o Aloísio ficou de colocar para mim a música no final, para vocês escutarem. Então, quando eu terminar de ler, né, já vai ter praticamente vencido o meu tempo. Não, Aloísio, pode deixá-la para o final, não tem problema não, pode deixá-la para o final. Eu vou só abordar o texto dela e eu vou pedir que vocês depois sintonicem com a prece no final. Pode deixá-la para o final do café. Eu vou assistir o café, tá, gente? Até o final. Depois. Eu vou embora, mas depois eu assisto o final de vocês, porque eu tenho que trabalhar. Mas eu queria só fazer a reflexão dela, da letra dela, para vocês depois sentirem a música. O nome da música é Quem Vai Dizer de Amor? E ela diz assim: penso agora no que será de tudo, de todos nós, ir embora ou me deixar levar? Quem vai? Mas quem vai ficar? Em meio a tantas guerras, feras, eras de rancor, quem vai dizer de amor? E em um mundo onde muita coisa é cara e sem valor, quem vai dizer de amor? Quantas coisas caras, gente, nesse mundo. Olha o que essa música vem trazer pra gente. Cara, mas não tem valor. E a parte, olha só que parte marcante da música. Ontem eu olhei para o sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar, mas fiquei calado. E não vou perder a minha chance agora. Ainda dá tempo da gente tentar mudar. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem, sei o que é errado. E se eu não disser, quem vai dizer? Então a gente sabe sim o que é bem, o que é o bem, o que é, né, o que é bem e o que é errado. A gente sabe. E aí ele termina a música assim. E aqui eu já vou terminar de ler a música e terminando aqui minha fala, eu já vou pedir para os meus colegas voltarem, que já está acabando o meu tempo também. E ele termina com o trecho de São Luís, que é da questão 1019. Ele termina a música com esse trecho, ele faz um resuminho do trecho no final da música, respondendo a pergunta 1019, quando que o bem reinará na Terra, né? Quando vamos parar de revidar? E ele coloca assim, no final da música, que é a questão 1019 do Livro dos Espíritos. O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão aí que reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos vós, de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. E é assim, gente. A gente só vai semear esse caminho se a gente parar de revidar. A gente só vai semear. Eu fico até emocionada em falar. Eu adoro Café com o Evangelho, amo todos vocês. E eu chamo meus colegas para voltar, porque a gente sempre está amparado pela espiritualidade. A gente sempre tem o amor. A gente só não enxerga esse amor por completo como deveria. Então, não existe, fulano não enxergou, não recebeu amor, por isso que ele não sabe doar. Fulano não enxergou. E é assim que eu termino a minha humilde fala, porque, né? E eu simplesmente já tenho que sair, mas saibam que eu fico com o coração sempre apertado quando eu tenho que sair, assim, porque eu amo muito vocês. E às vezes eu não tô aqui porque eu não posso mesmo, mas esse trabalho é muito lindo e nos conecta. Eu sabia que eu ia acabar chorando, droga. Porque, né, eu vejo todo mundo comentar aí, a Thaís, os meus amigos, parentes, assim, passando. Então, assim, a gente... E vocês também, que são os amores na minha vida. Então, já deu meu tempo também, tá, Adalberto aí, ó. Eu também não fico marcando o meu tempo. Um beijo, gente. Fique com Deus. Eu vou assistir a fala de vocês depois, mas eu realmente preciso sair. Marcelo, só uma pergunta. Saiu. Mas ela vai... Depois você pergunta que ela vai estar assistindo no carro, né? Marlene, ouvindo, no caso. Marlene Grimaldi.
começar com você hoje, querida. Ouvir essa fala tão necessária para os nossos momentos e para a nossa vida faz a gente ficar pensativo. Então, a Marcele colocou que a melhor defesa é conversar. E a gente fica remoendo e não conversa. E aí vai buscar alguém para falar, mas não falamos com a própria pessoa. E estudando a página aqui, me lembrei, só o fato de existir questões entre nós, entre vocês, mostram que falharam completamente. O fato de existir, né, questões difíceis, conflitantes entre nós, já mostra que nós falhamos. E nós falhamos e respondemos com agressividade, porque, na verdade, a agressividade está em nós ainda. Porque se a gente revida com agressividade, é porque somos agressivos ainda. Isso faz parte do nosso primarismo. Nós ainda somos seres caminhando para uma evolução, saindo do patamar de inferioridade para o patamar da angelitude. E esse processo é longo. E todas as vezes que nós nos deparamos com conflitos, a gente acha que conflito é ruim. Na verdade, conflito é uma coisa boa, se a gente sabe lidar com ele. Tem um livro da Hermance do Fox, Laços de Afetos, e tem uma página que chama Conflitos. E essa página vem com muita propriedade falando dos conflitos, da necessidade da gente conflitar sem contender. A contenda é que é difícil, mas pontos de vista diferentes, a maneira com que nós vamos compreender as questões do outro é que faz a diferença na nossa vida. Que sejamos cautelosos, prudentes, saber ouvir para saber o que dizer. Muita paz a todos. Obrigado, Marlene. Silvia Freitas. Quero agradecer a Marcele, ela que vai nos ouvir depois, né, pelo estudo tão rico. E a Marcele, ela começa chamando a atenção para uma coisa tão especial, né, que são as desculpas que às vezes a gente usa para justificar as nossas faltas. Então, a questão, eu não recebi amor, então por isso que eu sou assim, por isso que eu sou assado, né? E ela falou lindamente, recebeu sim, não percebeu, não consegue enxergar ainda. Porque a nossa própria concepção é um ato de amor aos pais, né? Dos pais para com a gente. A nossa gestação, todo o amor que a nossa mãe nos deu, nos nutriu para que a gente tivesse vida, já é um ato de amor lindíssimo, né? Então, são coisas que a gente realmente tem que acordar e começar a ficar mais grato, né? E essa mensagem, ela é linda. Então, quando fala de revides, e a Marlene falou muito bem aí da agressividade, se eu tenho essa postura, né? Ele fala que a gente fica com a espada na mão, ou seja, eu estou sempre armado, né? E eu não aceito injustiça. Mas pera lá, quem disse que você está sofrendo uma injustiça? Às vezes você está tendo a oportunidade de desfazer uma injustiça cometida no passado. E às vezes, né, esse dano que você está sofrendo hoje é uma coisa muito boa para você sofrer caladinho, quietinho, passar por ele, porque é um aprendizado profundo. E quando mesmo é que a gente vai quebrar esse ciclo vicioso de agressão e revide, agressão e revide? E aí, quando a gente fica nesse ciclo, né, me lembra muito o símbolo do infinito. Né? O símbolo do infinito, ele começa, não tem fim, vai lá, porque sempre vai ter alguém, e às vezes são agressões que passam de geração em geração, a pessoa nem sabe porque tem inimizade com determinada família, aquilo nem é dela, e ela continua naquele ciclo, né? Então, assim, é muito importante a gente lembrar, porque nós temos o conhecimento da reencarnação. Então, às vezes, um dano que eu estou sofrendo hoje é uma oportunidade incrível de eu reparar um outro dano que eu cometi, né? Então, se tem uma vítima, tem alguém, né, que foi ali o perpetrador, e vice-versa. Então, se tem um perpetrador, tem uma vítima. Então, a gente tem que ficar atento para isso, né? E a Marcele falou também sobre a questão da gente olhar
as mudanças no outro, né? Ninguém é para sempre igual, e me fez lembrar muito a música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo muda o tempo todo. Então vamos dar a chance, a oportunidade da gente enxergar no outro uma mudança, que às vezes o outro me causou um dano lá na minha infância, e eu fico carregando aquilo. Quem é a vítima? Sou eu, mas por conta própria, porque eu que estou carregando esse peso, né? Então, dá a chance do outro também reparar, do outro pensar a respeito, né? Muito incrível essa mensagem, gente. Eu agradeço a oportunidade da reflexão com vocês. Desejo uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Silvia. Nossa sucursal na Ásia, Adalberto, com você, querido. Eu queria falar para nossa querida amiga Marcele, que ela falou de cair a ficha. Ela é tão novinha, será que a mãe dela sabe que ela está indo por fora? Eu não sei. Talvez a mãe dela nem saiba, porque ela é muito novinha, muito linda ela. E falando com propriedade. Olha que ela falou da lei 11.340. É a primeira vez que eu anoto isso, a lei da Maria da Penha. E ela falou com sabendo o que estava falando. E que ela lida com isso. Ela lida com esses revides. E quando ela falou assim, a violência psicológica, às vezes não é nem violência mesmo física, é às vezes uma palavra mal colocada, às vezes uma palavra bem colocada quando a pessoa quer provocar. Então, nós temos que tomar cuidado, principalmente aquelas pessoas que são os discípulos, não é isso que fala? Os discípulos do Evangelho. Ele não está falando para aquele que é mau. Aquele que é mau, ainda é ignorante, não sabe o que faz. Como Jesus falou na cruz, não sabe o que faz. Eles são ignorantes. Mas ele está falando para aquelas pessoas que sabem que Jesus prega o amor. E o que nós estamos fazendo aqui? E ela falou uma coisa que eu anotei tanta coisa aqui, já está dando minha hora aqui. Ela estava falando assim, sempre querendo consertar o outro. Nós sempre estamos querendo consertar o outro. E depois ela fez algumas reflexões e falou assim, eu não sou a mesma Marcele de 10 anos atrás. Eu fiquei imaginando, 10 anos atrás ela estava no colo do pai, colocando a ficha lá no telefone. Eu falei assim, meu Deus. Então, e depois ela fez aquela reflexão da espada na mão, e a gente tem que falar assim, larga essas pedras, que a gente sempre está com as pedras na mão. Hoje a espada está meio difícil de arrumar espada, porque é caro. Então é mais fácil catar uma pedra mesmo. Então, gente, vamos largar a espada e largar as pedras e vamos nos amar. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Adalberto. Agora, nosso querido Marcelo Zali. Zali, com você, querido. Bom dia a todos, boa noite, boa tarde. Eu estava ouvindo Marcelo, a reciprocidade do amor é igual. Eu hoje queria ter dito que tudo parte do estudo de ontem, do amor fraternal. Ontem eu não pude entrar e falar sobre o amor fraternal. Enquanto vocês falavam aqui, eu fiquei pensando 1000 coisas, vieram 1000 histórias, mas eu acabei rabiscando, veio uma coisa tipo um poema. Eu tenho mania de escrever algumas coisas. E quando ela falou sobre a ficha que cai, eu lembrei que tinha algumas pessoas que amarravam uma linha para puxar de volta. Ou seja, quando as pessoas puxavam de volta, elas estavam engalbelando, né? Para poder aproveitar mais. Quando a gente engalbela a gente mesmo, achando que está levando vantagem, é o contrário, a gente está criando uma desvantagem para a gente está dificultando o nosso crescimento, porque se a gente não for na linha que a gente aprendeu que é o certo, que é o correto, façai o correto, não desejar ao próximo aquilo que você não quer para você mesmo, não esperar amanhã o que você pode fazer hoje, você está no caminho. Eu acabei escrevendo, eu vou tentar ler em menos de 2 minutos.
Eu intitulei como agonia, e diz assim: eu tentei gritar, mas fui calado, aprisionado no desespero por mim mesmo criado. O amor é libertador, é a fórmula dada pelo Criador. Revidar é destruição. Haja, não reaja. As cidades são zonas celestiais e o orgulho, veneno destruidor que atravanca, retarda a evolução. Deus é amor. Eu tentei gritar e agradeço ter sido calado. Hoje ajo com todo ensinamento e não reajo, por ter aprendido com as tribulações da vida. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor. Não reagem, hajam. Amém. Linda mensagem. Obrigado. Parabéns, querido. Sônia Lima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos que dar parabéns a dois, né? Marcelo e Marcele. Uma dupla. Linda poesia, a fala de Marcele também maravilhosa. Então, olha bem, livro Horizontes da Fala, livro de Miramês, nos ensinando como a gente deve agir, né? Igual o Marcelo falou, e não reagir, calar na hora certa, como emitir o som da voz para com o outro, também muito importante. Então, tudo isso a gente aprende lá. Agora, temos que pôr em prática na hora necessária, né? E reportando aqui na passagem dos quantos lares seriam felizes, a primeira escola na terra é o lar. Amigos e inimigos ali se vão encontrar. Então, é nesse teto, sob este teto, né? Neste lar, é que a gente vai aprender a amar. E sempre um tem que ceder. Não tem como no casamento um não ceder. Calar. Não é ser submisso, é esperar a oportunidade de conversar, como diz a passagem. Então, ter afabilidade, ter paciência, se a gente colocasse em prática, conseguisse, né? Aos pouquinhos vamos conseguir. Colocar em prática bem-aventurados, né? As bem-aventuranças que Jesus recitou tão lindamente. Começar a ler, começar a guardar no coração, para a gente começar a colocar em prática. Os tempos são chegados. É tão lindo isso, os tempos são chegados, a gente está vendo aí a mudança, né? O mundo de regeneração entrando aí em nossas vidas. E quem vai contribuir com isso? Somos nós. Então, a mudança tem que começar pela gente. Obrigada, amigos, pela oportunidade. O casal querido Flor Bela e Francisco Mogas. O Marcelo já cá não está, mas ainda está. Pelo menos está. Sentimos a presença dela. E ela tocou aí em alguns temas muito interessantes, e o Adalberto já referiu isso, acerca de não somos iguais há 1 ano, há 5 e há 10 anos, e às vezes nós deparamos, mesmo com amigos, a terem este discurso: eu sei que não deve ser assim, mas eu sou assim e não mudo e ponto final. Este é o discurso de alguns amigos que eu tenho, que sabem que estão errados, mas não querem sequer a mudança. A mudança vai se fazer mais tarde com dor, infelizmente, mas o que se passa é realmente isso. A Marcela disse uma coisa muito interessante, que é: a melhor defesa é conversar. A melhor defesa é conversar. Ela está a correr um risco tão grande de ficar sem trabalho. Mas pronto, porque quando todos começarem a conversar, os tribunais deixam de ter sentido e a profissão de advogado também deixa de ter necessidade de existir. E é engraçado porque, eu não sei, no Brasil eu penso que o revides é uma palavra comum, não sei se é muito utilizada, se não, mas em Portugal é a primeira vez que eu ouço ser revides. E então eu fui ver que realmente é vingar com uma ofensa com outra maior. Esta é a definição do dicionário. E lembrei-me de Chico Xavier,
numa situação em que alguém, por desagrado, lhe cuspiu para a cara. E ele olha assim à volta e diz, olha, engraçado, já está a chover. Portanto, a forma como ele dá a volta, alguém que cuspiu para a cara e ele diz que já estava a chover. Portanto, isto é um ensinamento extraordinário. Eu tenho uma experiência própria de um certo dia estar com uma pessoa, dirigiu-se a mim e estar a levantar a voz, eu já contei, acho que já contei aqui, mas volto a contar, a levantar uma voz, e quanto ela mais me levantava a voz, mais eu baixava a minha. E cada vez mais até ao ponto em que ela deve ter percebido, e então a nossa conversa foi uma conversa muito mais útil, muito mais frutífera, porque ela conseguiu baixar a voz e seguiu o exemplo que eu lhe estava a dar, portanto foi uma experiência. Mas este exemplo tem muito a ver com a nossa mudança, porque se fosse há uns anos lá para trás, eu tinha entrado naquele sistema e daqui nada estaríamos todos os dois a gritar e ninguém se ouvir, com tantos gritos. E era isto que eu tinha para dizer. E com olhos, negros. Com olhos negros. Da porrada. Ora, no meu ponto de vista, eu acho que sim, senhor, que deve conversar, mas nem sempre, quando a pessoa está muito irritada, pois não dá, nem sempre dá para se conversar. E lá está, eu já estou com a Sónia, tem que se procurar o momento certo para se voltar à conversa e para se tentar orientar. Mas também apanhamos pessoas que realmente só veem o lado delas como o correto, e também, mesmo com conversa, a coisa também não vai lá. E elas continuam teimosas e pronto. E neste caso, o que eu percebo muito é que depois a vida encarrega-se de lhe dar o exemplo, digamos assim, de como ela está errada e fazer-lhe mostrar que realmente as coisas não eram como ela dizia. Eu há bocado eu tentei, eu até me ri aqui com o Francisco, com o meu marido, porque nós não nos damos muito bem quando estamos na cozinha. E então ralhamos muito um com o outro. Não ralhamos. E temos que esbarrar muito um contra o outro quando estamos a fazer qualquer coisa, e isto começa a ficar irritante, começamos a ficar um bocado irritante, quer eu, quer ele. Eu já dou comigo a fazer isto. Pronto, vou-me embora. Assim, ao menos nem me arreli, nem tu te arrelias também. E vou-te deixar em paz e faz como tu queres. E muitas vezes é mesmo virando as costas é que eu consigo encontrar a solução para não entrar ali numa pega mais feroz e mais... O bom disto tudo é que depois da tempestade vem a bonança, e o certo é que as nossas tempestades não duram muito tempo. Aliás, ainda está para chegar o dia em que eu me deitasse com o meu marido com um assunto por resolver e com amor. Não, isso não acontece. Tudo é esclarecido na altura e no momento, que é para não haver problemas. Pronto, e é um bocadinho isto que se passa comigo, e penso que eu vejo isto pela melhor maneira de contornar, porque é mesmo assim, quer dizer, tudo faz parte, e nós em casa estamos muito mais à vontade, se calhar, para revidar do que propriamente com pessoas onde a gente tem menos confiança, não é? Porque a gente sabe que ao revidar em casa somos mais facilmente perdoados, porque com quem a gente está conhece-nos melhor, e acabamos por encontrar depois uma situação comum em que a gente volta realmente a fazer as pazes. E não gosta de falar. Pronto, tenho dito. Obrigado, Flor Bela. Legal você dividir isso e perceber que todos os casais não são tão diferentes. Aqui em casa também, quando eu e Jair estamos na cozinha, dá problema. Aí um tem que sair. Aí eu achei que é porque a cozinha era pequena, porque eu sou da época antiga ainda, machista, né? Que a gente construiu a cozinha só para mulher. Hoje a casa seria diferente. Você fez ele é quadradinha, né? Com balcão e tal. A minha irmã já fez a cozinha aberta,
onde cabe a família inteira cozinhando, que é muito legal. Se algum dia eu reformar a cozinha, eu vou fazer assim. Mas eu achei que era por causa disso, mas não. É porque realmente 2 pessoas têm olhares diferentes. Colocou sal demais, tá queimando o alho, e não sei o quê, aí eu tenho que sair. Ou então ela sair, porque a cozinha só cabe um. Então, não é só aqui em casa, não. Que legal a gente perceber isso. Eu fiquei muito satisfeito de saber disso. 2 questões me chamou a atenção no estudo da Marcele. Marcele foi linda, né? O tema é bem a cara dela. Eu até vou vigiar o tempo aqui para dar tempo de falar das 2. A primeira é uma coisa bem psicanalítica. Emmanuel, no segundo parágrafo do comentário dele, final do segundo parágrafo, ele diz assim: se vivem, contudo, é porque componentes da família ou do grupo, né, da associação, pode ser da casa espírita, as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Sabe? Então, às vezes, a gente alimenta com o ódio da animosidade, com óleo, lubrifica, né? Na cozinha, da animosidade recalcada. O que é isso? Dentro da psicanálise, a gente vai chamar de deslocamento de afeto. A gente recebe uma humilhação, engole, aí, aparentemente, a gente perdoou. Quando o Chico diz assim, tá chovendo, né? Ele brincou, mas ele por dentro perdoou. Mas a gente não perdoa, a gente engole inteiro e guarda. Um paciente me procurou dizendo o seguinte: ele estava com a consciência de culpa muito grande, que ele é um sacerdote, é um líder da religião dele, e ele espancou o filho, ele deu um soco na cara do filho de 14 anos. O filho caiu deitado e olhou para ele. E ele ficou com remorso, corroendo o peito dele. Ele me procurou. E aí disse, não sei o que fazer. Eu disse, olha, seu filho te ama muito. Porque se não te amasse, você ia para a cadeia. Você não pode bater no filho. Porque ele é menor que você, porque ele é seu filho. Por N questões, você deu um soco nele, você devia dar um soco num homem mais forte, igual a você, não no seu filho. Aí ele falou, doutor, você está querendo complicar mais a minha vida ainda, eu achei que isso ia me aliviar. E aí eu disse, o que aconteceu antes? Esse ódio não nasceu gratuitamente. Não, foi porque ele deu problema na escola. Não foi. O que aconteceu antes? Aí lembrou. No domingo que antecedeu esse fato aconteceu na segunda. No domingo, era aniversário da mãe dele. E o irmão dele, estava a família toda reunida. Lembra o irmão falar da família? A família toda reunida. Era aniversário da patriarca, da família, da nona. Ele é descendente italiano, da nona. E reuniu a família inteira. E aí, o irmão dele, na frente da mãe dele, falou assim: ou você educa o meu sobrinho, seu filho, ou ele vai virar mulherzinha, mariquinha. Se referindo aos trejeitos do sobrinho. Aquilo deu nele uma raiva muito grande. Mas ele não agrediu o irmão porque estava na frente da mãe. Era aniversário da mãe. Ele não queria estragar a festa, mas o ódio ficou dentro dele. Ele recalcou o ódio. Lembra que o Emmanuel fala de recalcamento? Está lá no texto. Veja como o Emmanuel é culto. Recalcamento, na visão da psicanálise, é guardar, é armazenar. Ele recalcou o ódio. Foi para o inconsciente. Mas o ódio ficou. Na segunda-feira, o menino aprontou alguma coisa na escola, e aí a professora ligou, fulano fez a bagunça, mas foi coisa pequena. E aí, ele deu um soco. Eu falei, na verdade, esse soco era para o seu irmão, e não para o seu filho. Ele disse, o que eu faço agora? Eu falei, aprenda para você não fazer isso de novo. Próxima vez que o seu irmão te provocar,
conversa com ele. Dialoga com ele, coloca esse ódio para fora. Ainda que talvez você tenha que agredir, se não fisicamente e verbalmente, mas não pode guardar para poder agredir quem está próximo. Porque quem mais sofre as nossas agressões são os mais próximos. Porque na rua, a gente tem um verniz da educação. E em casa, diz o Evangelho do Espiritismo, somos verdadeiros déspotas. Dizemos assim, na minha casa eu sou respeitado, mas esquecemos de dizer, mas também somos odiados. Está lá no Evangelho, é o Evangelho do Espiritismo que fala isso. Então, ficar muito atento com o ódio. Eu estou recalcando ou eu resolvi isso? Precisa resolver. Desculpe que eu acabei avançando, né? Porque eu queria ter essa pegada. E eu, ao final do texto, só com a Marcele, eu li esse texto umas 10 vezes e não consegui entender. Mas depois que a Marcele leu, explicou, eu consegui entender. Olha só o que Paulo fala. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns para com os outros. Ok, então é falta ter demanda. As perguntas que eu não entendo. Agora eu entendi. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, na verdade, o Emmanuel está nos convidando aí, o Paulo, a não sermos desconfiados. Eu sou muito desconfiado. Então, eu não posso ficar desconfiado do Adalberto se ele não fez nada comigo. Primeiro, ele precisa fazer. E a gente já fica desconfiado. Meu santo não bate com o dele, não sei o quê. Aí a Silvia vai dizer, na verdade, aquilo que a gente chama de contenda pode ser um processo de reparação. Aquilo que a gente chama de injustiça pode ser um processo de justiça diante da lei de Deus. E vamos, então, empolgado aí, nessa voz aí, conduzir para a música que a Marcele pediu, tá bom, gente? Desculpe aí a empolgação, vamos lá. Penso agora o que será de tudo. Todos nós ignorar ou me deixar levar. Quem vai? Mas quem vai ficar em meio a tantas guerras, eras de rancor? Quem vai dizer de amor? E num mundo onde muita coisa é cara e sem valor, quem vai dizer de amor? De amor. Ontem eu olhei pro sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar, mas fiquei calado. E não vou perder a minha chance agora, não. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem, sei o que é errado. E se eu não disser, quem vai dizer de amor? Ontem eu olhei pro sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar, mas fiquei calado. E não vou perder a minha chance agora. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem,
sei o que é errado, e se eu não disser, quem vai dizer? O bem reinará na terra quando os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos vós, de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração. E colhereis, pelo cêntuplo, o grão que houverdes semeado. De amor.